Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som, que além das exposições que atraem a cidade, a periferia da cidade, o interior de São Paulo, o Brasil inteiro, para fotografia, teatro, exposições de temáticas muito variadas. Estamos aí ensaiando uma exposição ainda esse ano sobre o Leonardo da Vinci. Tem também uma programação, Rede MIS, né, que eu coordeno e que traz um convidado toda semana para discutir algum tema relacionado à nossa ciência, do nosso cotidiano, dessas câmaras, desses aparelhos, e também da ciência, sua história, né, apoiada pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência da PUC São Paulo, e que hoje recebe novamente, né, quem quiser vai no YouTube, procura ali Nova Estela, Alexandre Leone, Infinito, né, é um convidado muito especial, professor, doutor em filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências Humanas da USP, também doutor em língua hebraica, literatura e cultura judaica pela USP, pós-doutorado em filosofia pelo Departamento de Filosofia da USP, Master of Arts in Jewish Philosophy pelo maravilhoso Jewish Theological Seminar em Nova York, um centro de estudos judaicos extremamente vanguarda, extremamente na ponta aí do pensamento mais complexo, elaborado do judaísmo contemporâneo. Ele é mestre em língua hebraica, um colecionador de títulos muito honrosos, muito importantes, e ele começou lá atrás, né? Eu estava voltando do Canadá quando eu fiz a minha pós-graduação. Ele começou em Ciências Sociais, né, pela USP. Nessa época a gente se conheceu na Física. Você também foi aluno da Física? Também foi aluno da Física. Alexandre me ajudou na livraria do Centro Acadêmico da Física, do Movimento Estudantil, e depois foi importado, né, para a Livraria Belas Artes, na Avenida Paulista. Ficou vários anos, principalmente nos fins de semana, nos domingos e feriados. A Belas Artes era uma livraria que abria todos os dias do ano e que a gente seguiu, né? A vida foi se entrelaçando por mil caminhos, mas sempre um acompanhando o outro e discutindo muito a filosofia, e particularmente é um tema que o Alexandre já abordou aqui no Nova Estela e que ele vai aprofundar um pouco hoje, que é o tema do infinito, né? Infinito, não sei porquê, né? Mas que me apaixona desde sempre, né? Quando era pequenininho eu ficava imaginando o mundo, o abismo infinito do começo da Bíblia, né? E sempre aquilo era ao mesmo tempo um terror e ao mesmo tempo uma fascinação, né? Onde é que a gente olha assim, chegava até a borda assim, olhava o abismo infinito, né? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas e tal. Enfim, né? É um tema visceral, né? Que de certa forma talvez muitas culturas, civilizações abordaram, e o professor Alexandre Leone já nos inspirou bastante, já nos apresentou muito sobre isso, particularmente no teu Homem, aí, o teu Crescas, né? Século XIV. 14 e 15? 14 e 15, né? Da Idade Média, uma Idade Média que ele já nos pincelou aí, bastante interessante, bastante rica, né? Aristóteles, anti-Aristóteles, né? Infinito real, infinito potencial. E você propôs para mim dar uma aprofundada nas raízes mais antigas do infinito no judaísmo, né? Então, a bola é sua. Da outra vez... Bem-vindo novamente ao Nova Estela. Agora eu me lembrei que a cidade era Saragoça, né? Cidade de Saragoça, onde o Crescas realmente desempenhou a sua... uma cidade, aliás, maravilhosa, né? O bairro antigo, não sei se você já visitou. Não, que Saragoça eu não conheço. Precisa visitar. O bairro antigo é um labirinto estreitíssimo, que é uma coisa que você entra e sai na outra ponta, e aquele meio parece que você está em outra época. Interessante. Saragoça é muito... preserva muito a sua história. Ela também é alta como Gerona, que é uma cidade meio cheia de colinas, assim? É um pouco. Um pouco também, né? Eu fiquei num residencial que era um pouquinho alto, é verdade.
depois a gente descia, pegava um táxi na época, então eu descia lá. Eu fui num congresso de História da Ciência, muito bom, inclusive, que foi exatamente em Saragoça. Aliás, a melhor comida e bebida da Espanha, eles estão do lado da Rioja, né? Então dá para imaginar o vinho que tinha lá. Um então, paraíso. Paraíso. Mas conta lá, nós não estamos aqui para ver a comida e a bebida que o Crescas comeu, mas aquilo, né, o alimento do espírito. Então, a minha pesquisa era por que Crescas, ou como acontece de Crescas, fazer essa crítica, por que ele faz a crítica à noção dos filósofos, mas não só dos filósofos, uma noção muito disseminada pelo pensamento, na teologia também, islâmica, provavelmente muitos judeus também tivessem essa posição, da impossibilidade do infinito. Da onde vem isso? Né? Isso a gente vem do pensamento grego. Mas como Crescas propõe a possibilidade do infinito? Bom, em primeiro lugar, a gente tem aqui duas situações anteriores a Crescas. O pensamento judaico, quando a gente olha os termos para falar do infinito ou para falar do indeterminado, existem expressões no hebraico bíblico, por exemplo. E há vários versículos em que aparece a expressão em mispar, sem número, ou a expressão em ketz, sem extremo, ou expressões como em helek, ou em heker, a possibilidade de o impensável. Então, isso aparece, mas não Negativamente. não tem a conotação negativa, em primeiro lugar, apesar de que não é conceituado como na filosofia. Aparece como uma expressão que, muito provavelmente, no texto bíblico, é uma hipérbole. Né? José, ele juntou grãos, na época das vacas gordas, a Demispar, até que não tinha número. Isso é uma hipérbole. Né? Você pode dizer o seguinte, olha, isso não significa que a realidade seja tida como finita ou como infinita. Mas todas as vezes que o termo aparece, ele não aparece numa conotação negativa ou numa conotação de imperfeição, e pelo contrário, acontece numa ideia de um superlativo magnífico. Na literatura rabínica, no final da Antiguidade, é que aparece a expressão Ein Sof, sem fim, sem cessar. Né? Expressão que aparece na literatura rabínica também, a gente pode dizer assim, como uma figura de linguagem para coisas inumeráveis. Só que nessa literatura a gente vai ter no Sefer Yetzirah, que é começo da era cristã. O Sefer Yetzirah, existe uma dúvida se ele foi publicado no século III, no IV, no V, talvez no VI, provavelmente na terra de Israel. O Gerson Scholem, analisando filologicamente o texto, diz, olha, ele foi produzido no período próximo da época que foi produzido a Mishnah e o Talmud. Ou seja, que é? Entre os séculos III até o século VI, por aí. Da era cristã. Da era cristã. Já, como é que eu vou dizer, no final da Antiguidade, começo da Idade Média, E talvez, ali, como o nosso telespectador pode não conhecer o Sefer Yetzirah, né? O livro da formação. Né? O livro da criação, se você quiser. Mas criação seria mais... Sefer Abriá, você pensa? Seria Bereshit, né? do início da Bíblia. O Yetzirah, que aliás é uma palavra muito forte, né? Muito bonita. Ele é uma palavra, eu concordo contigo, ele é muito traduzido como um livro da criação, né? Mas, seja criação, formação, né? Ele é um livro, como você falou, entre o século III e VI, né? Que eventualmente é um livro que a gente pode entender como talvez o primeiro livro
da Cabala, não sei, como que você... Então, ali não existe a Cabala, é um misticismo. E um misticismo que a Cabala vai ser herdeira desse misticismo. Mas existiram diversos misticismos e diversas literaturas místicas no judaísmo, na antiguidade e no judaísmo rabínico também. Então, ainda não é a Cabala, mas a Cabala será a herdeira disso. O Sefer Yetzirah. Tá bom? Porque o Sefer Yetzirah, eu até já me interessei, né? O Mário Chamber gostava de chamar a atenção que existia esse livro, Sim. né? Na Idade Média, na Idade Média ele reaparece, né? E ele tem uma versão pequenininha e uma versão maior, né? Não tão grande, as pouquinho diferenças maior, né? são um pouquinho maior, um pouquinho menor. E é uma espécie de um poema, né, que explica a origem do mundo, né? Não é um poema, ele é escrito da mesma forma que a Mishnah, ou seja, ele tem o mesmo formato, ele é dividido em Mishnayot, plural de Mishnah, ou seja, pequenos parágrafos apropriados para serem memorizados. A Mishnah também foi passada assim, pequenos parágrafos, um pouco mais do que aforismas, porque aforismas às vezes são uma frase, pequenos parágrafos que são memorizados e são memorizados numa certa ordem. A estrutura do Sefer Yetzirah e a estrutura da Mishnah são muito semelhantes, o que sugere que o Sefer Yetzirah pode ter sido passado oralmente antes de ter encontrado uma versão escrita, como a Mishnah também foi. Tá bom? O hebraico mishnaico do Sefer Yetzirah e da Mishnah são compatíveis. Agora, o que acontece? O primeiro capítulo do Sefer Yetzirah é onde aparece pela primeira vez a expressão Sefirot, Sefirah, Sefirot, que depois a Cabala vai usar bastante. E aonde aparece também a ideia São do... 10 Sefirot. 10 Sefirot. Não 11, não 9. É. É literal, gente. Eu estou lembrando. É um trecho eu que diz memorizei, isso. porque exatamente tem esse truque que ele falou de memória, como coisas daquela época, né? Que é tudo manuscrito, não tinha biblioteca, não tinha Google, né? Nem Google digital, nem biblioteca física, né? Tudo era mais difícil de acesso. Então é exatamente isso. Eram 10, tem 22 letras e depois tem 10 Sefirot, não 9 e não 11. Eu não vou entrar aqui sobre a questão da Sefirot, mas assim, elas são chamadas de Ein Sof. É a primeira vez que o termo infinito é aplicado na tradição judaica de maneira teológica. Cada uma sozinha é em soft? Eser Sefirot Blimá. Eser She'em Laem Sof. Traduz. 10 Sefirot vindas do nada, ou feitas de nada, se você quiser assim. 10 que não tem fim. E aí são listadas as 10 Sefirot, e elas são chamadas o infinito anterior e o infinito posterior. O infinito do bem, o infinito do mal, o infinito de cima, o infinito de baixo, o infinito do leste, o infinito do oeste, o infinito do norte, o infinito do sul. Elas são apresentadas como sendo o arcabouço do real. Elas são a expressão de Deus, mas quando elas são nomeadas no Sefer Yetzirah, não na Cabala posterior, elas aparecem de uma forma quase panenteísta, se você quiser assim. Traduz ali. Legal. Deus não está transcendente ao real. Está dentro do Deus também está, por assim dizer, totalmente interno a esse real. Isso é muito importante para a noção de infinito atual depois. Panenteísta. Panenteístas. Tem gente que distingue o panteísmo, que é Deus é o mundo, de um panenteísmo em que o mundo está em Deus. Muito legal. Mas, por assim dizer, a essência divina cobre outros aspectos que vão além do mundo. Tá bom? Bom, o que acontece? É a primeira vez que a noção de infinito foi associado a Deus. E associá-la a Deus já nos tira de lado a possibilidade que isso é meramente uma hipérbole. Agora virou uma linguagem, por assim dizer, mais técnica. O Sefer Yetzirah, ele vai ter uma tradição de leitura e comentário por toda a Idade Média. Vários vão fazer isso.
Saadia Gaon vai comentar, no mundo askenazi, no mundo da França do Norte, né? Isso vai ser muito comentado, uma literatura mística anterior à Cabala, chamado Hassidei Askenaz. Essa eu não conheço. Não são os Hassidim do século da 16, Polônia, do 17. século XVII. É um grupo que apareceu na Alemanha depois das Cruzadas e que você... Sabe aquela coisa que a gente vai ler daqui a pouco, em Rosh Hashanah Yom Kippur? O Netanetokef? É esse pessoal. Shirakavod, foram eles que criaram. Várias orações que a gente reza até hoje. Que a gente reza até veio hoje. desse pessoal. Eles Que tiveram... século que eles são, exatamente? Falou Cruzadas. 12, 13, principalmente essa literatura que é pré-cabala. E eles são todos leitores do Yetzirah. Yetzirah ali Bíblia. É o texto central que eles estão estudando. O que acontece é através do Sefer Yetzirah, ou através do comentário medieval do Sefer Yetzirah, que aparecem no judaísmo medieval noções de uma presença divina, que é o lugar do mundo, de uma presença divina que se faz, de um certo modo, a realidade do mundo. Veja, Spinoza tem da onde ter tirado o pensamento dele. Não, só Spinoza. A gente, você sabe disso, na minha pesquisa aí, já passei por vários pensadores que olham para o Isaac Newton, da ciência moderna e tal, e encontram raízes do pensamento do Newton nessa noção de lugar, né, como divindade, lugar como, até como é que eles falam? Lugar é o sensório de Deus, né? Uma coisa meio... Pois eu vou te dizer uma coisa, você me perguntou de onde eu cheguei nessa minha pesquisa. Cheguei por sua causa. Estou aqui dando esse depoimento. Uma vez a gente num bate-papo entre nós, você tinha me falado do artigo do Copenhaver, do Brian Copenhaver. Brian Copenhaver, um filósofo... Você demorou para me passar esse artigo. Anos 80, né? Mais ou menos. Mas você me falou muito essa coisa do Newton, do Amacom e tudo mais. As teologias do espaço na época do Newton. E eu fiquei assim muito interessado nisso quando eu descobri que isso aparecia no Crescas. Crescas está lá numa... Isso terminou, como é que eu vou dizer, me dando muita vontade de pesquisar. Ou seja, aquele nosso encontro num dia, talvez com café, nem sei, acho que foi na PUC até, ali na PUC Paranaguá, onde você me contando desse negócio, e eu fiquei falando, puxa, um dia eu vou pesquisar mais. Então, veja as conexões, como acontece, tá entendendo? Que segundo o Crescas, todas as conexões são infinitas. Também? Mas depois eu chego nisso. Então, vamos chegar no infinito. Você tem uma narrativa na mística, que depois vai dar na Cabala do século, digamos assim, 13, 14, 15, ali na região da Catalunha, da Provença, que começa a trazer o infinito não como impossibilidade, mas como a própria manifestação do divino. Né? O Ein Sof passa a ser uma espécie de termo para se referenciar a Deus. Não é um nome, é anterior aos nomes. Qual é o motivo pelo qual, no guia, agora voltando para a narrativa contrária à Cabala, a narrativa dos filósofos, Guia dos Perpétuos, Maimônides, século XIII. Qual é o motivo... Nosso telespectador não viu o teu outro programa necessariamente. Exatamente. Qual o motivo de Maimônides, na segunda parte do guia, apresentar 26 proposições aristotélicas? Resumir o aristotelismo em 26 proposições. Para, usando elas, a maneira filosófica e more geométrico, provar a existência, unidade e incorporeidade divinas. Maimônides usa o aristotelismo para provar o seu Deus radicalmente transcendente. Ora, a Cabala fala de uma narrativa de um divino que não é tão radicalmente transcendente assim. A narrativa maimonidiana exclui a narrativa cabalista de uma maneira muito radical. E aqui você tem um motivo para esse embate acontecer. Crescas, que claramente cita textos da Cabala, ele não é um cabalista. Ele pelo menos não se coloca desse modo. Ele escreve a maneira dos filósofos, mas ele se utiliza e faz referências ao Bahir, ao Yetzirah, e coloca o seguinte: ele
inicia o seu texto, o seu livro, fazendo a exposição e a crítica das 26 proposições aristotélicas para fazer o quê? Para demolir as provas da existência, unidade e incorporidade de Deus, segundo Maimônides. Então, para provar um outro conceito de Deus, né? O judaísmo é monoteísta, mas os conceitos de Deus são variados, né? Deus é um, mas as cabeças são muitas. E daí o que acontece? Ele começa fazendo isso para depois fazer as proposições dele de um Deus que, como é que eu vou dizer, que tem um elemento de imanência muito forte. E é aí que ele tenta, ele começa pelas 3 proposições que proíbem o infinito e diz o seguinte: existe uma medida, uma possível medida infinita e imaterial, é o vácuo, que o aristotelismo nega radicalmente. Ele tenta provar a existência do vácuo. O vácuo também aparece? O vácuo aparece no livro do Crescas, o Reik aparece no... Reik? Reik, o nada, né? Aparece no livro do Crescas como extensão imaterial infinita. Ele tenta provar de vários modos isto. Os aristotélicos dizem o seguinte: não pode haver o vácuo, porque se tiver o vácuo não haverá movimento. Ele quase que newtonianamente diz: não, mas é justamente o meio material que atrapalha o movimento. No vácuo, o movimento acontece livremente. Aí tem as questões dos chamados movimentos naturais e movimentos não naturais. A terra desce, o ar sobe, essa coisa do aristotelismo, né? Os lugares naturais. Ele critica e acaba com isso. E ele vai chegar à conclusão de que o universo, o mundo pelo menos, não acaba, assim, este mundo acaba na esfera das estrelas, lá medieval. Aquelas 7 esferas ptolomaicas. Isso ele não nega. Ele não é um copernicano. Mas ele diz o seguinte: olha, depois da última esfera, o que tem? Nada, no sentido nem o pleno nem o vazio, como o aristotelismo diz, que a última esfera é pura concavidade. Não. Ele procura mostrar continua para lá. que infinitamente, e que pode haver infinitos mundos. Ele fala isso? E que nesses infinitos mundos, a posição do análogo à Terra e ao Sol podem estar diferentes. Na verdade, não são infinitos mundos no sentido de Bruno, que cada estrela é um centro de um mundo. Não é isso. São infinitos cosmos, com suas dinâmicas de esferas e coisas assim completamente diferentes. Então, ele chega a propor isso. Né? Isso está no livro dele? Está no primeiro tratado, do Or Hashem, né? No Luz de Deus. E aí... Bonito nome do livro dele, né? É um nome interessante, né? Luz de Deus? A luz divina, na verdade, como é que eu vou dizer, o conhecimento correto. Ele não está falando de uma luz sobrenatural, ele está falando... ou a luz divina é a presença divina no mundo. Ele vai aos poucos mostrando o infinito, por exemplo. Averroes diz que o infinito, todo número, quando é contado, ele é par ou ímpar. O infinito é par ou ímpar. Então, o infinito ele não é nem par nem ímpar. O infinito é uma singularidade. Ele é um número, mas é um número singular. Como depois, né, não na Idade Média, mas o zero também é um número singular. Se bem que dizem que o zero é par, não sei. Mas não. O zero não é nem par nem ímpar, correto? Singular. É um número singular, é uma singularidade como número. O pi talvez seja também uma singularidade. O pi é transcendental, nem está nessa classificação. Nem está, é outra coisa, né? Mas aí o que acontece? Ele, ao mostrar que a realidade extensa é também necessariamente infinita, ele aproxima a realidade extensa de Deus, que também é infinito, porque ao contrário de Maimônides, que diz que Deus
não pode se falar em atributos divinos. Crescas, antes de Spinoza, diz que Deus tem infinitos atributos. Não são exatamente os mesmos atributos de Spinoza, né? Mas há uma aproximação muito grande entre a realidade física, que não é infinita apenas potencialmente, ela é infinita agora, e como é que eu vou dizer? O divino, que também é infinito. Ele chega a propor que Deus não pode ter criado o mundo num dia. Se Deus é magnanimamente infinito, ele criou desde sempre. Ou seja, a criação é eterna. Infinitos mundos são criados numa extensão que também é, por sua vez, infinita. Tem coisas interessantes, no século XXI, século XX, XXI, a gente voltou a falar numa outra base. Mas é muito interessante que ele tenha lidado com isso ali nas bordas da Idade Média. Ou seja, ele está claramente propondo um Deus, ou um conceito do divino, cuja imanência do mundo é muito forte. Deus é o lugar do mundo. Ele trabalha isso de uma maneira radicalmente diferente de Maimônides. Maimônides vê essa expressão Deus como Macom e diz o seguinte: não, isso significa que Deus é mais alto que o mundo. Ele dá uma tentativa de reinterpretar isso e Crescas coloca isso de uma maneira bem diferente. O motivo não era um motivo científico. O Gerd Freudenthal, ele diz o seguinte, que o único que tinha motivos científicos, claramente, é Gersônides. Todos os outros são teólogos, por assim dizer, que terminam falando coisas que vão ter repercussões no pensamento científico. Alexandre Leone, nosso convidado do Nova Estela. Nós nos despedimos, convidando o nosso telespectador a estar conosco de novo a próxima semana, no mesmo canal, no mesmo horário, ou a qualquer instante, em qualquer lugar do universo infinito, no YouTube, o canal Nova Estela.